Fala pessoal, tudo bem? Depois que nós criamos a documentação da nossa API, né? E aí qual que era a ideia? É já levar para uma cloud pública, né? Ou uma cloud privada que seja para validar que tudo que nós documentamos aqui esteja funcionando. Mas só que quando eu vou criar uma máquina virtual numa Amazon da vida, né? Numa GCP, qualquer outro provedor de cloud público, eu vou ter um custo, né? Então, antes de ter esse custo, por que a gente não simula esse ambiente usando ferramentas que já existem aí no mercado, né? Então, foi aí que eu pensei no Vagrant. Porque essa ferramenta da HashiCorp, basicamente, eu consigo criar máquinas virtuais, né? Que ele vai lá, conecta num VirtualBox da vida. Para quem não conhece um VirtualBox, é um virtualizador, tem o VirtualBox, tem o VMware, né? Ele conecta, né, no VirtualBox para fazer a instalação, é só fazer o download. E eu consigo criar máquinas virtuais a partir de comandos, né? A instalação dele é bem simples, né? Então até se você olhar a documentação, então para quem usa macOS é só rodar esse comando, né, brew install. Para quem usa o Windows é só baixar o binário e para quem usa Linux é só copiar essa linha de comando, né? Então, como eu já tenho conhecimento, né, dessa ferramenta, eu vou utilizar a inteligência artificial para ele já dar um resuminho básico, né? E eu vou comparar com o meu conhecimento e já vou fazer alguns testes para vocês. E vou subir uma máquina Ubuntu, porque a minha máquina, o meu computador, ele é Ubuntu, né? E quando eu for subir um servidor lá na cloud, eu também vou utilizar Ubuntu, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Comandos básicos, Vagrant, hash, corp, né? Corp. Porque a gente vai conseguir provisionar uma máquina virtual e já vai simular um ambiente para quando a gente ir para a cloud a gente não perder muito tempo, né? E também validar a documentação, né? Então aqui eu vejo que a gente só precisa de alguns, né? Então assim, o Vagrant init, né? Ele é onde que eu inicio um arquivo e nesse arquivo é onde que eu coloco as informações que eu quero no meu servidor, né? Então qual que é o IP dele, qual que é a memória, qual que é a CPU, né? Se eu vou ter uma pasta compartilhada. Então, eu vou utilizar esse primeiro comando. Primeiro eu preciso garantir que ele esteja rodando na nossa máquina depois da instalação. Quando ele estiver instalado, se eu digitar o comando Vagrant, ele vai me mostrar todas as listas de comandos que eu posso utilizar, tá? Então, eu quero criar um servidor. Então, o primeiro passo, eu até vou dar um cat aqui, que eu tenho uma box criada e eu vou utilizar essa mesma imagem, que seria a imagem do Ubuntu, que seria 2404, tá? Então, aqui, se eu olhar na documentação, que é a IA, ela fala que é para a gente rodar um Vagrant init e utilizar a imagem Bento Ubuntu 2404, né? Quando eu fizer isso, se eu der um ls aqui, ele criou esse arquivo que é o Vagrant File, né? E aí na documentação ele fala, né? Vagrant File, o básico, né? Se passar o nome da box, ele vai criar já o arquivo já apontando para a imagem, né? Então ele configura essa imagem a partir do arquivo, né? E da onde que ele pega essa imagem, né? Então ele vai aqui, né? Se eu digitar aqui no Google, né? Vagrant box list, né? É onde que ele vai buscar a imagem pública. Cadê? Aqui. A imagem pública. Então a gente vamos validar se ela existe. Cadê? Catálogo de imagens públicas. Então se eu vim aqui no terminal e pegar a versão da minha imagem, cadê? Que é esse cara aqui, vamos ver se ela existe lá, porque é onde que ele vai fazer o download, muito parecido com o Docker, né? Então se eu peguei, copiei, colei e apresentei aqui, você vê que a imagem existe, tá vendo? E eu quero um servidor Ubuntu 2404, então beleza. E aí ele fala, né? Então a partir do momento que ele criar o arquivo, né? Então a gente vai abrir o arquivo até para ver algumas informações importantes
e básica para a gente já criar uma máquina virtual, né? Então aqui é onde que eu passo as configurações. Então quando eu dou o init, ele preenche esse campo aqui, que está dizendo que vai apontar para essa imagem, né? E aqui no arquivo de configuração, né, você pode ver que eu consigo definir se ele vai ter uma interface gráfica. Aqui eu consigo definir qual a quantidade de memória meu servidor precisa, né? Mas só que no meu caso, eu só quero atribuir um IP para ele, tá? E aí o que eu sei também que eu preciso criar um IP para mim acessar ele. Então aqui eu coloquei um 92.168.56.10, né? Para eu ter um IP para me acessar esse IP para ver se a aplicação está funcionando, tá? Então beleza, criei o arquivo, passei a imagem, né? Então voltando aqui, criei o arquivo, passei a imagem aqui e defini o IP para ele, né? E aí como é que eu faço para poder ligar meu servidor? Então aqui eu falo, ó, Vagrant Up cria e inicia a máquina a partir das configurações do Vagrant File, certo? Então se eu vim aqui, digitar Vagrant Up, vamos ver se ele vai criar a máquina virtual para nós. Aí ele tem um tempinho para criar a máquina virtual. Então enquanto ele está criando, vamos passar um pouquinho mais na documentação, né? Então aqui, né, então tá falando que é um ambiente de... para você criar um ambiente de desenvolvimento de um jeito fácil. Aqui ele explica o que é. Então se você vê esse desenho assim de uma mini arquitetura, né, uma topologia, então aqui eu tenho meu arquivo que seria o Vagrant File. Eu tenho o arquivo que ele invoca, né, via linha de comando, eu consigo criar máquinas virtuais. E o legal que a documentação é tão intuitiva que você consegue passar por cada fundamento de configuração da sua máquina virtual ali, né, para você criar suas máquinas a partir do Vagrant e trabalhar, né? Ou senão você tem os tutoriais, que aqui ele fala assim, ó, para você criar seu primeiro ambiente de desenvolvimento, né? Então vocês podem pegar, seguir essa documentação, que você vai ver o passo a passo, não tem como errar. E se tiver dúvida, manda nos comentários, né? Até mesmo se eu clicar aqui, ó, você pode ver que ele explica o que é o Vagrant, como que você faz a instalação, como é que você configura seu primeiro ambiente. Então aqui, eu até vou clicar aqui até para mostrar para vocês, né? Que ele fala para você criar uma pasta, entrar dentro da pasta, rodar o comando Vagrant init, né? Para você apontar para a box que você está trabalhando, né? E como que você liga a máquina. Pode ver que a gente está nesse passo, né? Então aqui ele está criando a máquina, então assim, ele já importou a imagem para dentro da minha máquina e aqui ele está fazendo as configurações para poder disponibilizar uma máquina virtual para a gente, né? E aí seguindo também aqui a documentação, né? Você passa qual que é o provider, lembra que eu falei? Então você pode estar trabalhando com VirtualBox, você pode estar trabalhando com a VMware, né? E se eu quero logar no meu servidor, eu dou um Vagrant SSH, né? E aí assim eu logo na minha máquina virtual e aqui eu rodo o comando para ver qual que é a versão do meu sistema operacional. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então enquanto ele está configurando uma chave para a gente, ele demora um pouquinho, né? Dependendo da configuração do seu computador. Então voltando aqui também, né? Então vamos lendo enquanto ele vai criando a máquina virtual para nós, né? Então tem o Vagrant Start, então ele verifica qual é o estado atual da máquina que eu provisionei. Se eu quero desligar a minha máquina, eu uso o Vagrant Route. E se eu quiser fazer alguma alteração no meu arquivo de configuração e validar se ele está funcionando, eu uso o Vagrant Reload, né? Sem precisar recriar a VM, né? Então, em vez de eu dar um Vagrant Route e dar um Vagrant Up, eu uso o Vagrant Reload. E se eu quiser destruir a minha máquina virtual, é um Vagrant Destroy, né? Para conectar nela, um Vagrant SSH. Então, esse aqui já é o suficiente para você já criar uma máquina virtual e testar a sua solução, né? Aqui ele está ainda, né, tentando criar uma chave para nós.
E aqui ele fala que você tem que esperar alguns minutos. Enquanto isso, vamos ler as informações. Enquanto ele não cria a máquina para a gente vai lendo aqui, né? Então, Vega SSH config, né? Então ele exibe as configurações do meu SSH. Vega Port, ele mostra, né, qual que são os mapeamentos de porta que eu tenho no meu computador. Se eu quiser gerenciar minhas imagens, eu tenho aqui o VirtBox ADD, então consigo já adicionar minha imagem para conseguir fazer um up um pouquinho mais rápido. O VirtBox List para saber quais são as imagens que eu tenho na minha máquina. Se eu quiser remover uma imagem, VirtBox Remove. E se eu quiser atualizar uma imagem, VirtBox Update, né? E aqui tem os comandos de diagnóstico, né? Então, se eu rodar um Vagrant Global Status, ele lista o status de todas as máquinas que são gerenciadas dentro do meu sistema, né? E se eu quiser executar os scripts de provisionamento, eu consigo colocar um apt install para ele fazer uma execução de um comando antes que a máquina seja ligada. Então, eu uso o Vagrant Provisional. Então, assim, você vê que ele dá toda a facilidade e aonde você vai conseguir simular realmente um ambiente real antes de você pagar por isso. Isso que é o mais legal, né? Então vamos ver se ele terminou aqui. Parece que está meio travado. Vou fazer assim, vou dar um Ctrl C para matar a execução e vou rodar de novo. Para ver se ele passa mais rápido. Beleza. Então assim, já está no ar. Então se eu dar um Vagrant SH, vamos ver se eu consigo logar ou se ele deu problema. Eu acho que ele deu problema na hora da máquina. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar um Vagrant Destroy para ele limpar todas as configurações, né? E aí eu vou dar um up de novo, novamente. Ó lá. Vagrant up. Por isso que eu falo que essa é edição, porque a gente vai ter problemas igual todo mundo quando for fazer a sua configuração, entendeu? Claro que ele está importando progresso. Aqui, né? Então, passando pela documentação também, para a gente não perder tempo. E vamos ver o que a gente precisa para fazer a configuração, né? Então, é importante que a gente tenha o Git instalado, né? Para poder fazer o clone do projeto, né? E aí, ó, pode ver que na nossa documentação ele está falando para a gente utilizar o Docker Compose, mas só que a gente não tem um Docker Compose instalado no servidor. Então a gente vai ter que ver como que a gente faz a instalação e com esse tutorial de instalação a gente vai atualizar a nossa documentação. E aqui dá um exemplo, tá vendo? Sem o Docker e com o Docker. Então a gente vai utilizar muito essa documentação para a gente não ter problema quando ir para um ambiente produtivo, tá? Olha lá. Voltando aqui no Vagrant, né? Vagrant Up, ele fez toda a configuração, né? E aí ele já garantiu que a minha pasta compartilhada está dentro do /vagrant, dentro do meu servidor, apontando para a pasta que eu estou, né? Então se eu rodar um Vagrant SH, eu já tenho uma máquina virtual. Então se eu dar um lsb release, eu já tenho uma máquina virtual 2404. Para comparar, para você ver que eu não estou no meu computador, se eu rodar o mesmo comando, ó, lsb release -a, pode ver que a minha máquina virtual está na 2204 e o meu servidor já está na 2404, está com uma versão mais recente, tá? E aí, na próxima aula, o que eu vou fazer? A partir dessa máquina virtual que eu criei aqui, Ubuntu, eu vou fazer o setup da nossa aplicação. Por quê?
essa configuração vai ser vai ser a mesma... Não, de novo. Essa configuração eu vou replicar no meu ambiente público. Então, por isso que é importante eu simular por aqui, tá bom, pessoal? Então é isso. Falei sobre o Vagrant para vocês. E na próxima aula a gente vai fazer a configuração da nossa API aqui, beleza? É isso aí. Valeu, falou!